Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos mais uma vez aqui reunidos, para celebrarmos mais um dia da nossa novena dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E nesse domingo, nós estamos celebrando esse 27º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje, ela fala para nós sobre a fé, que para nós é um elemento muito importante, fundamental. Nós costumamos dizer que somos pessoas de fé, e quando a gente diz isso, a gente não está mentindo, porque de fato, todos nós aqui somos pessoas de muita fé. Porque muito daquilo que a gente compartilha da nossa fé, são coisas que a gente não pode presenciar, com os nossos próprios olhos, mas a gente acredita por conta do testemunho daqueles que nos precederam. Então, se saímos lá da nossa casa, se estamos aqui hoje reunidos na igreja, na comunidade, certamente temos muita fé. Agora, a liturgia ela faz um alerta para nós, que mais do que ter fé, é necessário ter uma fé melhor, uma fé mais autêntica, uma fé que permanece firme e perseverante, ainda que as situações da vida não sejam as situações mais agradáveis ou mais fáceis, ainda que a gente não esteja passando pelos melhores dias. Nós ouvimos na primeira leitura um trechinho da profecia de Abacuque, e o profeta, ele estava passando justamente por esse momento, porque o profeta sabia da sua própria missão, ele compreendia a sua própria missão, e ele olhava a realidade do povo e ele enxergava uma realidade difícil. Sabe quando você faz muitas coisas, mas parece que o seu trabalho não tem resultado? Parece que você se esforça, que você se dedica, mas o que você vê em volta parece que não faz muito sentido. Então, essa fala do profeta é quase como um desabafo. Ele se dirige ao Senhor murmurando, reclamando, falando: Senhor, olha, até quando? Até quando eu clamarei sem me atenderes? Até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Então ele fala: olha, o Senhor sabe de tudo, o Senhor pode todas as coisas, por que Ele não simplesmente resolve tudo? Ele deixa que esses sofrimentos aconteçam, Ele permite que as situações difíceis aconteçam. E aí, a resposta de Deus vem no sentido de mostrar para o profeta, e ele compreende isso depois, que a justiça de Deus, ou seja, a graça de Deus em relação a nós, ela até pode demorar, por vezes ela demora, mas a justiça de Deus jamais falha. Então, a compreensão que o profeta tem é de que, mais uma vez, a gente precisa se reanimar, de que, mais uma vez, a gente precisa encontrar forças, que, apesar das dificuldades, das violências, dos sofrimentos, das coisas ruins que a gente vê ou vive, ainda assim vale a pena buscar viver pela fé. Aí ele termina dizendo: olha, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então ele reconhece na fé, que acima de tudo é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Ele reconhece a fé como se ela fosse um alimento. Olha, eu vivo por meio da fé. Então é a fé que me alimenta, é a fé que me sustenta, é a fé que me torna capaz de, mesmo nas quedas, me levantar mais uma vez, me colocar em pé mais uma vez e decidir mais um dia caminhar, seguir em frente. O Evangelho não é tão diferente, Os apóstolos de Jesus também passavam por essas dificuldades. E principalmente porque os apóstolos, conforme eles iam caminhando com Jesus, é claro que eles viam coisas maravilhosas, Eles viam os milagres que Jesus Cristo fazia, ouviam as palavras de Jesus, os ensinamentos do Senhor, mas eles também percebiam o quanto esse seguimento a Jesus Cristo era um segmento exigente.
Eles foram percebendo ao longo do tempo, conforme o tempo ia passando, que para seguir o Evangelho, para viver o Evangelho, era necessário uma transformação interna muito grande. E aí os apóstolos se veem nessa necessidade. Eles olham para o Senhor e falam: Senhor, olha, a gente até gosta de segui-lo, a gente está feliz de estar aqui, mas a gente está se sentindo inseguro. Então a gente precisa que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê mais fé. E aí Jesus responde, e a resposta de Jesus é meio que para nos dizer o seguinte: olha, o que falta a vocês não é mais fé, não é uma questão de quantidade de fé, porque Jesus diz: olha, se a fé de vocês fosse um pouquinho, ele faz a comparação com uma semente de mostarda. Não sei quem já viu uma semente de mostarda. Se você coloca um punhado de semente de mostarda na mão, parece que você está com uns grãozinhos de areia, assim, elas são muito pequenininhas. Então, se a sua fé fosse pequena, como um grão de mostarda, mas fosse de verdade, você seria capaz de realizar coisas incríveis, né? Poderia falar para a amoreira: ó, sai daqui e se planta lá no mar. Então, Jesus vai mostrar: olha, não é a quantidade de fé que importa, mas é o quanto essa nossa fé é autêntica, o quanto essa nossa fé é verdadeira. Porque muitas vezes a nossa fé, ela se baseia ou naquilo que nas nossas expectativas, né? A gente constrói uma relação de fé com Deus muito baseado numa troca. Então, olha, eu vou fazer isso se Deus me fizer isso. Então, se Deus realizar tal coisa para mim, então eu vou agir melhor. Ou a gente fica sempre na expectativa de coisas extraordinárias. Olha, eu vou viver a minha fé se todo dia acontecer algo extraordinário. E a fala de Jesus é uma fala dura, mas ela vai mostrando que a fé não é baseada no extraordinário, mas a fé, ela é uma constância, ela é vivida no nosso cotidiano. Jesus faz até essa comparação, né, do patrão e do empregado. Então ele diz: olha, o patrão manda, o empregado obedece, né? O patrão não vai dizer para o empregado: olha, senta aqui na mesa comigo, faz a refeição comigo, depois eu vou te servir. O patrão não vai ficar rasgando elogios, dizendo: muito obrigado, que bom que você fez o que você precisava fazer. Não, o patrão vai dizer, o servo vai cumprir. Jesus até conclui dizendo: olha, quando você fizer tudo que você acha que você tem que fazer, que você já fez muito, você ainda vai pensar assim: não, eu sou um servo inútil, né? Essa fala de Jesus, ela é dura, mas ela vem dizer assim, que nós temos uma missão, nós temos um compromisso, né? O ordinário ali da nossa vida, o comum da nossa vida, o nosso cotidiano. A gente faz todas as coisas. Olha, eu vou praticar o bem, eu vou praticar a justiça, eu vou ser honesto, eu vou ser bondoso, eu vou ser fraterno, não porque eu quero esperar algo depois, um extraordinário, mas eu vou fazer isso porque faz parte da minha missão, faz parte do meu compromisso. Então é a minha obrigação diante daquilo que Deus até já fez por nós, né? E continua fazendo. Então é uma resposta de fidelidade. E aí aquela imagem, né, do profeta da primeira leitura faz mais sentido quando a gente olha esse texto do Evangelho, que é: o justo vive pela fé. Eu vivo por essa confiança. A fé, ela às vezes é dolorosa. A fé às vezes é teimosa, porque parece até ser mais fácil viver sem fé. Porque talvez se eu não acreditasse, ou se eu estivesse distante, talvez as coisas parecessem mais fáceis. Mas ser uma pessoa de fé exige de nós uma perseverança, uma confiança, onde a nossa vida, né, a trama da nossa vida, ela é costurada, ela é edificada por essa fé. Então, somos servos simples, servos que têm defeitos, que têm limitações, mas confiamos no Senhor. Eu acho muito bonito a mensagem, né, da segunda leitura. Acho que serve para nós como uma mensagem de esperança, né, de estímulo. É quando o apóstolo escreve a Timóteo dizendo assim:
Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus. Depois ele continua: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Então, a chama do amor de Deus, ela já está conosco, ela já está no nosso coração. O Espírito de Deus já está conosco. Então, talvez se a gente está num momento difícil, ou onde a gente se questiona, mas que a gente pare e pense: eu vou tentar mais uma vez, eu vou continuar mais um dia, eu vou me reanimar com aquilo, com os dons que o Senhor já me concedeu, com o seu Espírito que já está em mim. Eu vou reacender essa chama e continuar, mais uma vez eu recordo, a terceira vez, vivendo pela fé. Que a gente possa viver por essa fé. Que a nossa vida seja construída e edificada por essa fé, e essa fé nos fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.